Uma invasão de fuzileiros navais no quartel-general da CIA? Sim, isso aconteceu. Mensagem do dia 30 de novembro de 2017. Querido Senhor, transmita-nos um momento crítico da história em que estamos para que seja colocado no coração de cada morador do coração, para orar e jejuar por nosso presidente nesta hora. Bem, meus queridos, como eu já disse antes, o Senhor não quer que eu olhe para novos fragmentos ou navegue ao redor e chegue nas notícias. Mas houve uma exceção para isso, algo que Ele quer trazer à sua atenção, e vou compartilhar com você. Primeiro, quero dizer que temos uma fonte privada. Temos um morador do coração que é alto no exército e tem privilégio em muitas informações. Então ele falou conosco. Nada disso é classificado. É uma informação que ele possui de fontes diferentes, mas são fontes confiáveis. Então eu escrevi a ele e disse algo na ordem de: o que está acontecendo com nossa nação agora? Porque houve alguns rumores que eu levantei, e o Senhor chamou minha atenção e pôs isso lá e disse: eu quero que você ouça isso. Então eu escrevi e perguntei, e ele disse: há uma guerra acontecendo agora. No final de semana passada, os fuzileiros navais assumiram a CIA, o FBI e a NSA, e muitas pessoas vão cair. Uma das coisas que o Estado Profundo fez foi fazer escapar ratos das bebidas de muitos no Congresso, para tirar fotos com crianças menores de idade, para pegar os bens e deles e mantê-los em linha. Muitos no Congresso são pedófilos, patrocinados pela CIA. Eles sabem como agir como cristãos, como o de Bush, mas, como os de Bush, são pedófilos adoradores de Satanás. E esse foi o começo da informação que recebi da nossa fonte. E então cheguei ao site de Hal Turner, que o Senhor me levou curiosamente. E ele ainda disse: mais importante ainda são as fontes do Pentágono, que confirmam vários relatórios da internet que os fuzileiros navais invadiram a sede da CIA no final de semana passado. Um dos objetivos era desligar a Operação Mockingbird, o grupo da CIA que transformou os meios de comunicação em massa, bem como o Google, Facebook e etc., na propaganda mental maciça, digamos, fontes da NSA. Então, esta não é a minha praia, pessoal, mas o Senhor queria que isso fosse trazido à sua atenção, e eu estou fazendo isso por obediência. Voltando à minha fonte, ele disse: esta é quase uma batalha em que o vencedor leva tudo. Não tenho certeza de um ponto de vista militar que vencerá. Eu sei que 2 dos servos sofredores de Deus estão fazendo extras agora. Eu sei que o Rei dos Reis prevalecerá e limpará a fossa. É muito grande. A fossa do crime organizado, com muitos jogadores jogando em ambos os lados, como em espião versus espião. E cenário espião como nos filmes. Quando você vê pessoas como Hillary, McCain e etc., em botas de caminhada, só para esconder suas tornozeleiras de prisão domiciliar. Então é claro que a mídia principal não está relatando nada disso. Mas Hillary e Chelsea estão com essas botas grandes. Parece que eles quebraram o tornozelo, certo? E John McCain também. É meio estranho. E então você notará que eles trocam de lado. Então, primeiro eles quebram o tornozelo direito e acho que eles melhoram durante a noite e quebram o tornozelo esquerdo. É realmente hilário. Ok. Então este parágrafo é uma compilação de informações de uma fonte privada e o que eu peguei no site de Hal Turner. O laptop de Anthony Weiner era um tesouro da informação do Sindicato do Crime, Estado Profundo, Deep State, incluindo o assalto sexual de Clinton aos menores e aos rituais satânicos de Podesta. O FBI ia varrê-lo para debaixo do tapete, mas o Departamento de Polícia de Nova York obteve a informação para o Wikileaks como a prova de falhas. O Wikileaks o distribuiu como uma prova de falhas, se Julian Assange está assassinado. Isso é tudo sobre o que estou confiante.
Os bons estão ganhando até agora, mas isso pode mudar rapidamente. E perguntei-lhe sobre Robert E. Miller, porque não entendia a situação em que ele estava e o que ele estava expondo, para quem ele estava trabalhando. Então perguntei sobre isso e ele disse: Miller foi nomeado pelo vice-procurador-geral. Miller tem laços com a família do crime Clinton Bush. Por isso não é nenhuma surpresa que ele esteja indo atrás do presidente Trump. O Corpo de Fuzileiros Navais está investigando tudo e a Intel, a partir de 11 a 29, existem 4.286 acusações seladas. E eu tive que procurar isso, porque eu não sei sobre essas coisas. Uma acusação selada é quando as acusações são levadas contra alguém para ser processado, mas não é feito com conhecimento público. É mantido em segredo e permanece fechado. Quando o abrem, torna-se público. Acho que é quando a prisão acontece. MS-13, ele menciona na próxima sessão. Essa é uma gangue notória em todo o mundo que é responsável por sequestrar crianças e, você sabe, distribuindo drogas. É só um poço horrível. Está em todo o mundo. Aqui ele diz, MS-13, operários de Clinton Bush, membros da Câmara e Senado, funcionários estaduais e locais. Muitos serão julgados por tribunais militares por traição. Aleluia! Outros por tráfico de crianças e assassinatos. Alguns por eleições e fraude eleitoral. Eu procurei eleições e não parecia ser contra a lei. Mas então ele disse que isso tem a ver com o redefinir as máquinas. Os computadores desviando os votos para o outro lado. Era disso que ele estava falando. Se o presidente Trump, com a ajuda de Deus, retirar isso, a América será um bom lugar para se viver. Eu não sei quando tudo vai cair, mas será interessante se acontecer. Miller assinou a venda de urânio dos Estados Unidos para a Rússia. E isso é enorme, pessoal. Então ele é um completo idiota ou tão corrupto quanto possível. Será muito interessante ver o que acontecerá. Eu oro para que os pedófilos sejam todos capturados e colocados atrás das grades perpetuamente. Os traidores devem ser severamente punidos. Todos desses criminosos deveriam ter todos os seus bens congelados e entregados ao tesouro. Ah, e ele menciona aqui, há mais uma coisa. Miller pode ser um agente duplo parecendo seguir Trump, mas realmente trabalhando duro para o Trump, contra o Estado profundo. Parte do cenário espião versus espião, onde ninguém sabe realmente em quem confiar. E quando chequei a fonte de Hal Turner, esse disse que havia apenas uma demonstração de força. E isso não fez sentido para mim. Quero dizer, esses grandes helicópteros, é um grupo de fuzileiros navais que são altamente treinados. Eles são os que entraram com os helicópteros e ficaram lá por 30 minutos, de acordo com os vizinhos. Isso é de Hal Turner. Mas as fontes de Hal Turner disseram que nunca invadiram. Mas minha fonte disse que eles realmente fizeram isso. Entraram na propriedade e pegaram muitos registros. Então, como você pode ver, pessoal, isso é muito, muito, muito sério. E voltando ao que nossa fonte disse, os fuzileiros navais começaram a atacar a CIA. Os criminosos em Washington, D.C., estão ficando nervosos porque sabem que os peixes grandes estão com problemas. Estamos no ponto de inflexão nesta batalha. Quando as prisões em massa começarem, será muito ostensivo. Há muita evidência imunda sobre o laptop de Anthony Weiner. E depois de muito tempo na prisão como um agressor infantil, é bem provável que ele dance. Há mais de 4.000 acusações seladas em todo o estado profundo. O MS-13 sendo o time de sucesso e esquadrão de sequestro de crianças. E ele também fala sobre a necessidade das cidades santuários. Não entendi o que era, mas esta é uma cidade onde os funcionários locais se recusam a cooperar com a imigração. Ele também mencionou a CIA sobre o Bush 41º. Está administrando drogas e obtendo lucros para as operações negras e a família criminosa Bush-Clinton. Trump está bombardeando as fábricas de drogas e aproveitou ativos próximos de 100 trilhões. A taxa de impostos de 35% alteraria o déficit para um superávit. Ele prendeu o ex-presidente federal para reduzir o controle criminal da oferta monetária. Esta é uma luta sobre o bem e o mal.
E quando o mal é exposto, ele não desiste tão fácil assim. Piora antes de melhorar, uma coisa que sabemos com certeza. A verdade sempre ganha e não precisa de defesa. E eu acho que veio de April LaRune, e isso foi Hal Turner e April LaRune. Foram as duas pessoas que ele citou como fontes razoavelmente confiáveis. Como eu disse, ele tem conexões muito além disso. Atualmente, o estágio está sendo definido pela administração Trump para a retirada dos criminosos que estiveram no poder por anos. Os democratas já não sorriem mais. Sim, isso é de April LaRune. Os rinos parecem nervosos, e aqueles que estão com um sorriso de orelha a orelha são as pessoas que estão do lado do bem e da direita. E perdoe-me se isso é um pouco irregular, porque isso é demais para ser organizado ordenadamente. Eu tenho que dizer no blog de Hal Turner, ele mencionou que, de acordo com as pessoas que residem perto de Langley, um grande número de fuzileiros navais chegou à sede da CIA em helicópteros militares e quando os fuzileiros desembarcaram, eles estavam armados e chegaram rapidamente na sede da CIA. Então ele disse, eu não testemunhei pessoalmente isso e estou confiando apenas no que as testemunhas estão me dizendo. Essas testemunhas também dizem que um número significativo de aeronaves de rotor inclinado poderia ser claramente visto circulando os fundamentos da sede da CIA, estacionado na grama ao redor do prédio. Isso não é normal. Nunca antes alguma coisa como esta já foi vista ocorrendo na sede da CIA, e a especulação agora está desenfreada quanto ao que realmente está ocorrendo. Os teóricos da conspiração afirmam que o presidente dos Estados Unidos está se movendo para tirar elementos fraudulentos na comunidade de inteligência, a pedido de ser novo diretor da CIA. Há rumores de que esses elementos desonestos estão prejudicando a administração desde que assumiram o cargo no último janeiro. Bem, todos sabemos disso, e pode estar conectado a alguns incidentes bem divulgados que repentinamente foram retomados este ano. Tiroteios em massa, protestos violentos, depois de uma breve pausa, uma vez que a administração Obama saiu do escritório. Além disso, não há uma palavra de fuzileiros que aterrissaram em Langley, aparecendo em qualquer meio de mídia das massas. Claro que não! Assim, o Senhor nos chama às orações. Ele quer que apoiemos o presidente. Ele quer que apoiemos tudo o que o presidente está fazendo. O sucesso e o resultado dessas coisas que ele faz depende de nossas orações. Então, por favor, moradores do coração, por favor, levem isso em oração muito a sério. Orem por proteção para todas as pessoas envolvidas. Orem por sabedoria. Orem em línguas, porque o Senhor sabe quais orações precisam sair da nossa boca. Orem em línguas. Fiquem em uma atitude de alerta, porque não sabemos o que acontecerá depois. Estamos falando de mais de 4.000 pessoas, altamente colocadas no governo. Municípios, estados, governo federal, que serão colocados na prisão. Eles foram indiciados, depois serão julgados e considerados culpados, porque a evidência é incrivelmente esmagadora, e eles serão colocados na prisão. Haverá buracos em nosso governo. Vão faltar algumas coisas e pessoas. Faltarão elementos especiais, e esses devem ser preenchidos. Então, também oremos para que o Senhor forneça o que nosso governo precisa para continuar com alguma aparência de sanidade e ordem, enquanto tudo isso está ocorrendo. Eu acho que essa é uma das coisas planejadas para dezembro, e é por isso que muitas pessoas estavam ficando tontas em dezembro, espiritualmente tontas em dezembro, porque todo esse governo inteiro podre, repugnante, pedófilo, com traficantes de drogas e assassinos está sendo derrubado, está sendo virado de cabeça para baixo e limpo, como mencionei ontem. O Senhor disse, não é um pântano, é mais como os grandes lagos que estão sendo limpos. Então você sabe que há uma oportunidade para que as coisas sejam desestabilizadas. Agora busquei a palavra do Senhor em toda a situação com a Coreia do Norte, com eles atirando um míssil ontem. Uma ogiva que é capaz de chegar a qualquer lugar do mundo. Busquei o Senhor
porque acho que cheguei na estação Hal Tanner e ele estava realmente encorajando as pessoas a se prepararem para a guerra. Mas isso é o que o Senhor diz. Não haverá uma guerra. Eu dou a minha palavra solene sobre isso. Nenhuma guerra. Isso não acontecerá. Não pode acontecer, porque meu pai não o permitirá. Não importa o tipo de show que Kim der, ele não é Deus. Ele pode pensar que é um ser supremo acima de todos os outros, mas, na realidade, ele é um homem muito pequeno, em calças que são muito grandes para ele, e eles estão caindo para expor sua nudez. E isso é um fato. Não haverá guerra neste momento, Claire. Como eu poderia realizar, com tudo que está definido a você e as pessoas que eu tenho trazido no canal? Como eu poderia permitir a guerra neste momento? Sim, isso caberia à agenda de Obama para um T, mas também não é Obama Deus, embora ele gostaria de se proclamar como tal. Muito está sendo feito. Foi iniciado e será concluído. O que fiz e estou fazendo com este país chegará à conclusão. Eu só preciso de todos vocês para estarem alertas e orarem pelo seu presidente. Esta é uma crise real, não um homenzinho enfesado. Ele está além de lamentável, Claire, muito além de lamentável. E ele vai ser retirado do caminho. O povo coreano também está programado para o avivamento. Eles clamaram e meu pai os ouviu. Eles serão adicionados ao reino. Você pode olhar tudo o que quiser nas fontes de notícia. Claro que não quero que você veja, mas lembre-se de quem tem a última palavra. E então ele acrescentou um pouco mais aqui. Eu estive contigo e te enganei em algum momento? Eu permitiria que você fosse reduzida ao pó. O que aconteceu nos últimos 2 dias? Apenas para atirar ao vento, fazendo com que desacreditem de meu ministério através de você, decepcionando assim todos aqueles que estão orando por você e que creem que estou falando através de você? É este o tipo de Deus que você serve? Certamente que não. Os tempos serão difíceis à frente, mas sem guerra. E nesse ponto ele diz: eu quero recrutar todos os guerreiros de oração, dedicados com os fatos, e isso acabará em breve. Preciso de joelhos no chão, apoiando o movimento de cada presidente. Muito depende da oração. E esse foi o fim de sua mensagem. Eu gosto do seu pequeno jogo em palavras. Eu preciso de joelhos no chão, não botas no chão. Louve a Deus. Ele é tão maravilhoso, como viram. Nenhuma guerra nuclear, gente. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas o Pai o sabe e o controla. O Senhor está nos chamando a orar para que tudo que Trump coloque sua mão seja bem sucedido. Vai simplesmente sair na hora certa e ter sucesso. Ore por ele, ore por ele, ore por ele. Obrigado, queridos moradores do coração. Nós te amamos. Vamos às orações. Eu só queria mencionar isso. Muitas pessoas têm falado sobre eventos em dezembro e em torno do horário de Natal. E eu só quero dizer que existe a possibilidade de que o Estado Profundo tente fazer algum tipo de grande evento em solo continental americano para causar uma diversão à parte, longe do que está acontecendo com eles. Então, se acontecer, pode muito bem vir disso. Apenas esteja atento. Se algo acontecer, Deus ainda está no controle.